Boa noite. Que permaneçamos em paz. Agradeço, sensibilizado a renovada oportunidade de aqui estar junto com vocês, junto com os senhores e senhoras aqui presentes. Peço, rogo, que nada do que aqui vai ser dito, seja tomado como verdade ou questão religiosa. É necessário que haja muita prudência da parte de todos os que nos escutam, pois que a nossa intenção, como também a dos amigos e de outros rincões existenciais nos auxiliam, é apenas o de semear reflexões em torno de um tema que muito nos importa em termos de compreensão sobre os dias em que vivemos, o nosso passado, a realidade que nos envolve, qual a nossa função nesse processo, qual a função das religiões e o que nos espera em dias breves. Assim, alguém do meu tamanho não pode pretender sequer ter a pretensão de estar falando verdades. Tudo que nós nos propomos é semear reflexões em torno desses temas. Dito isso, libero-me moralmente para falar com mais liberdade, com mais tranquilidade psicológica e espiritual sobre um tema que jamais foi abordado ao longo da história da humanidade. Sobre um tema que faz parte do lento processo de evolução do pensamento filosófico, religioso, previsto para essa humanidade. Dito assim, parece muito importante, e de fato é, mas somente pelo aspecto de que esse tema é ou estará sendo veiculado através, repito, de um homem do meu tamanho, cheio de defeitos, é imperioso que todos os senhores e senhoras, repito, não assimilem de pronto o que aqui vai ser dito, não acreditem no que aqui vai ser dito, no sentido de assumir como sendo verdade, pois o assunto é muito complexo. Ele não foi explicado antes, segundo os amigos espirituais, por um motivo bem simples. Desde que existe história da espécie Homo sapiens na Terra, e a história pensante da espécie Homo sapiens, os fatos históricos e os últimos estudos genéticos apontam para o surgimento da capacidade de fala da espécie Homo sapiens há cerca de 50 mil anos atrás, quando estranhamente numa espécie que já existia, que vinha evoluindo lentamente, do nada surge um genótipo, do nada surge um gene chamado FOXP2 dentro do genoma humano, que somente foi descoberto recentemente, e esse gene, esse genótipo, que ninguém sabe de onde veio, simplesmente é o que nos permite articular a capacidade da linguagem. Sem essa capacidade de articular linguagem, o nosso cérebro não funciona no sentido do pensamento, pois a arte da razão requer símbolos vocabulares, que permitam conceitos através dos quais o nosso cérebro racionalmente pensa. Essa capacidade somente surgiu com o aparecimento dessa estranha mutação genética pela qual os nossos antepassados passaram
E esse vírus, que antes não existia no genoma da espécie humana, passou a existir. Esse gene, desculpe, que antes não existia no genoma humano, passou a existir. A história pensante, então, da nossa humanidade começou aí. O alfabeto, do modo como conhecemos, só surgiu no ano 4241 a.C., no Egito, mas há versões outras que apontam para outros tipos de alfabeto na Mesopotâmia, mas pouco importa. O fato é que a espiritualidade considera que, seja lá qual for o início, que no passado nós plotemos esse marco zero do momento em que a humanidade começou a pensar, ou pelo menos ter a capacidade de pensar, até hoje, a espiritualidade considera isso como sendo a infância espiritual da espécie Homo sapiens. E, em assim sendo, e se isso for verdade, nós ainda sequer passamos para a adolescência espiritual. E mais ainda, em sendo isso verdade, estaríamos longe da idade adulta, madura. O que é desesperador nesse processo é que o tema que nós vamos abordar, o tema que nós estamos abordando em alguns dos últimos livros, é tema para gente adulta. É tema para uma espécie madura, sob uma perspectiva emocional e espiritual. Seria o tempo de uma maioridade espiritual para todos nós, mas, infelizmente, sequer saímos da infância espiritual, não teremos tempo para viver uma adolescência espiritual e já estamos sendo obrigados a tratar de assuntos de gente grande, de gente adulta. Tudo isso por quê? Porque os tempos são chegados, segundo os Espíritos, segundo os mentores. Porque alguns projetos que foram sonhados, cuja execução foi tentada, mas não se logrou bons resultados, falharam. Fez-se um pouco de tudo, muitos foram para o sacrifício, mas a humanidade não conseguiu sair da infância espiritual. E como, repito, os tempos são chegados, que tempos? Nós vamos falar sobre isso ao longo da palestra. É necessário que esses assuntos, para a gente adulta, seja semeado no mundo, ainda que sem a perspectiva de que os atuais adultos da geração Homo sapiens tenham maturidade espiritual para absorver ou compreender. Vejam como o risco é grande. Vejam como é inapropriado o que um ser humano do meu tamanho está tentando fazer a pedido dos mentores. Eu preferia não estar fazendo isso, porque a tarefa não é fácil, não é agradável. Por quê? Porque nós precisamos ter a certeza inabalável de que, de fato, a existência é sempre bela e generosa. Mas a vida é o que cada ser humano faz dela, de acordo com o seu tirocínio, com a sua lucidez. Mas, numa espécie que durante milhares de anos vem vivendo, vem administrando sua vida, sem demonstrar ter um tirocínio ou lucidez esclarecidos, pois que ainda estamos numa espécie de infância espiritual, como conversar com crianças, assuntos profundos, como explicar a crianças assuntos que, para que haja uma interlocução inteligente, é necessário que pessoas estudem, façam cursos disso, depois se graduem, para que possam conversar de forma aprofundada. Como você vai explicar algo complicado à criança? E esse é o drama dos amigos
do outro lado, porque eles nos consideram crianças espirituais. E, no entanto, estão sendo obrigados a falar de um assunto complexo. E não há como evitar isso. Assim, feita essa introdução de que nós vamos ter que falar de assunto de gente grande, apesar de, sob a perspectiva espiritual, nós somos pequeninos, somos miúdos, porque nunca foi possível na Terra, nem mesmo após o sacrifício de figuras fantásticas como Sócrates, Jesus e outros tantos, as luzes acesas para ajudar o trôpego caminhar da humanidade não foram de todas aproveitadas por nós. O fato é que nós vamos ter que aprofundar o tema a partir de agora. E para essa humanidade meio que infantilizada, sem a capacidade do conhecimento, mas com grande tendência à crença fácil, e acreditar é sempre um conforto, pensar requer um esforço, e nós não somos muito bons nessa matéria. Então, infelizmente, algo que se chama lavagem cerebral sempre foi praticada ao longo de todos os milênios que compõem as páginas do nosso passado. E essa lavagem cerebral se processa de muitas formas e em muitos campos, mas no campo religioso, isso que hoje os estudiosos chamam de lavagem cerebral, que algumas religiões de fato terminaram por impor às crianças da espécie Homo sapiens, tem muito a ver com o tal pedir sempre, e em recebendo agradecer, e em não recebendo reclamar. E nesse jogo de pedir, reclamar e agradecer repousa uma profunda inabilidade das crianças da Terra em transferirem para outros responsabilidades que lhes são próprias. E assim, século após século, milênio após milênio, fomos todos culturalmente acostumados, doutrinariamente condicionados a sempre estarmos olhando para os céus ou algum ponto fora da gente, procurando um Deus ou deuses para pedir. Às vezes, esse processo produzia boas respostas, nós recebíamos, agradecíamos. Às vezes, não, reclamávamos, Deus esqueceu de mim, e por aí vai. E é esse estranho processo de lavagem cerebral que todos nós sofremos nesta época em que estamos vivendo, ou em qualquer época da história humana. Essa lavagem cerebral fez com que nós nos diminuíssemos enquanto pilotos do próprio destino, agentes das transformações sociais e políticas do planeta, e ficamos todos à mercê, ficamos todos como que reféns do que outros, as autoridades, nos deixavam ou nos permitiam fazer ou nos diziam o que seria certo fazer. Enquanto isso, o biólogo Edward Wilson, por exemplo, talvez a maior figura, o maior expoente dos estudos biológicos da atualidade, um senhor com 84 anos, Edward Wilson, dentre muitas coisas interessantes que ele fala, ele aponta uma espécie de macaco chamada Rhesus.
como sendo um exemplo muito interessante a ser observado pela nossa espécie Homo sapiens. Os macacos retos. O chefe deles anda sempre com a cabeça erguida, o rabo empinado, e o resto do rebanho do qual ele é chefe anda com a cabeça baixa e o rabo baixo. Quando alguém está levantando a cabeça e o rabinho, quando o macaco chefe aparece, de onde vem essa estranha propensão genética que faz com que os macacos da espécie retos, naturalmente, porque os pequenininhos já vêm também com essa mesma mania? Será que é só a espécie de macaco retos ou uma certa espécie dita pensante, quando nos sistemas monárquicos de poder, quando o rei ou a rainha entram, o que os súditos fazem? Alguns se ajoelham. Nem os macacos rezos fazem isso. Nós sofisticamos o processo de... Quando a autoridade religiosa penetra o ambiente, os fiéis daquela religião fazem o quê? O que aparentemente é um gesto de contrição, de respeito ao reconhecimento de uma autoridade que se faz presente, se feita de forma adulta, como na espiritualidade se faz. Mas como é que se faz na espiritualidade? Se todos nós aqui presentes deixássemos esse corpo, desencarnássemos e nos víssemos na espiritualidade, lá facilmente se percebe o que aqui na Terra dificilmente se pode perceber, que é a autoridade moral de cada um. 50 espíritos desencarnados, estando numa sala como nós aqui estamos, como lá não há disfarces, naturalmente o espírito mais evoluído daqueles 50 emite uma luz que ele não tem como disfarçar. E de forma irresistível, os demais espíritos naturalmente reconhecem que aquele, dentre todos, é o que tem maior autoridade moral. Na espiritualidade, os demais o homenageiam com reconhecimento adulto e maduro, mas sem subserviência barata e estéril. Aqui na Terra, como nós não sabemos quem tem autoridade moral mais do que quem, como a máscara corporal nos nivela todos num só estacionamento linear, como somos todos farinha de um mesmo saco, nós temos que ter processos através dos ismos que criamos: monarquismo, capitalismo, socialismo, comunismo, cristianismo, e aí muitos ismos entram, para que nesses ismos alguém seja o e outros. Nisso aqui reside o nosso problema. Porque a lavagem cerebral começou a ser imposta aos diversos rebanhos da Terra, rebanho político, rebanho religioso, rebanho doutrinário, rebanho educacional, enfim, hoje em dia, como George Harrison, ex-Beatle, diz no seu último trabalho antes de morrer, um CD chamado Brainwashing, ou seja, lavagem cerebral, na letra dessa música genial, George Harrison brinca que tudo que existe no mundo
faz brainwash na gente, ou seja, faz a lavagem cerebral. Todo mundo quer nos convencer de alguma coisa, todo mundo quer nos forçar a acreditar em algo, a aderir a algum sistema, a se tornar adepto ou fiel de alguma coisa, a ser seguidor de alguém. Tudo, absolutamente tudo. E quem mais lava cerebralmente a lucidez humana é a mídia da propaganda. Esta é a maior ditadura do capitalismo desenfreado. Mas pouco importa. George Harrison reclamava exatamente que tudo que existe pretende convencer alguém de algo, forçando através da lavagem cerebral a imposição desse jugo. Tudo e todos fazem isso, menos um: Deus. O Deus incognoscível, o mais democrático de todos, talvez o único, de tudo que existe. Este ser que, em tese, seguindo a orientação doutrinária há muito conhecida no Oriente, não é um Deus que está lá ou sabe-se lá onde, é um Deus que está habitando no íntimo de cada um de nós. Apesar desse Deus estar, enquanto semente sagrada em cada um de nós, Ele não nos obriga a fazer nada, não nos impele a fazer nada, não interfere no nosso livre-arbítrio, não nos macula a liberdade que Ele mesmo nos deu. Mas todos os que falam em nome desse Deus têm uma estranha propensão a criar cultos e seguidores e meios de sustentar essas agremiações terrenas, e aí começa, através de mídia, através de proselitismo, com a melhor das intenções, mas inicia-se um processo terrível de lavagem cerebral, e a humanidade toda permanece na infância espiritual. Por quê? Porque essas lavagens dizem o quê? Acredite, não pergunte. Perguntar é pecado, não pergunte, não questione. Confesse seus pecados. Ora, logo que virou o primeiro milênio depois de Jesus, a Igreja Católica, precisando de recursos para construir catedrais e financiar seus exércitos de cruzados para ir lá na Terra Santa brigar com os turcos sarracenos, alguém precisava de dinheiro, a igreja precisava de dinheiro, e alguém na cúpula da igreja teve uma ideia genial. Vamos criar o livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana. Aí criou um livro com todos os pecados que um ser humano podia cometer. Todos. Ao lado de cada pecado foi escrito um valor, um preço da indulgência, que os pecadores deveriam pagar à igreja para receber um papel, para quando morrer, mostrar a São Pedro para poder entrar no céu. Eu tenho indulgência. Meu avô, por parte de mãe, no início do século XX, comprou 3 indulgências. Estão na minha gaveta. Comprou com toda boa fé. Mas voltando para a Idade Média, a pergunta era: ok, o livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana está ótimo, mas como é que a gente vai descobrir os pecados? Vamos instituir a confissão obrigatória. Porque na hora do papo reservado entre o pecador e o padre, tem que sair um pecado.
E em sair do pecado, o faturamento da igreja estava garantido. Lavagem cerebral, óbvio. E da mais torta possível. Muita gente passava fome para comprar indulgência, e Lutero foi um dos caras lúcidos que disse: pessoal, basta ter fé. Não precisa disso. Mas é só a igreja católica? Não. Como assim? Porque se há má fé em um ou outro caso, a maioria das pessoas que trata de convencer fiéis para aumentar as fileiras da sua religião, o fazem de boa, com a melhor das intenções. E é também com a melhor das intenções que dízimos e mais isso e mais aquilo são pagos, mas, segundo as fofocas, a conta de Jesus nos bancos do céu e do purgatório continua com saldo zero. Esse dinheiro não chega lá, pessoal, porque faz parte de um processo de infantilidade, de ingenuidade profunda da espécie Homo sapiens. E qual o problema? Como nós podemos conseguir a nossa emancipação? Levantar a nossa cabeça, olhar com respeito, carinho e tolerância a tudo que nos rodeia, mas sem nem atitude de rebeldia, nem atitude de subserviência, mas com atitude madura de destemor no questionamento de absolutamente tudo que nos rodeia e, ao mesmo tempo, de respeito pela crença tão longamente estabelecida no íntimo das pessoas, que se você for tentar demover essa crença, você vai fazer um mal terrível àquelas pessoas, porque elas viveram o tempo inteiro respirando aquilo e é conveniente que saiam daqui respirando aquilo, porque não tem mais como mudar. Então, o que nós estamos tentando fazer, nós quem? Muitas pessoas do mundo, é tentar semear essas reflexões para gerações do futuro. Não há nenhuma intenção de que a atual geração de homens e mulheres presentes na Terra assumam isso ou aquilo como sendo verdade. Não. Minha mãe é extremamente católica. E quando a gente conversa, o nosso papo é assim: mãe, seja a católica mais bela que você puder ser. E ela diz: meu filho, eu não sei direito o que é que você é, mas seja lá o que você... Porque não adianta. O que importa é o amor fraternal, não é o que a gente pensa, não é nada. Porque também não adianta a gente estar com a lucidez do pirocínio, as mil maravilhas, faltou amor no combustível do coração, para nada serve o nosso conhecimento. Então não é só uma questão de fé esclarecida, é de amor incondicional. Casar essas duas condições é algo que somente humanidades ou espécies adultas conseguem fazer. Adultas no sentido de espécies amadurecidas. Por que essa introdução? Porque a parte complicada vem agora. Por quê? Porque na Terra existem basicamente 3 segmentos religiosos, 3 grupos de religião. Há um primeiro grupo de religiões impositivas, em que alguém se apresenta como Deus, impõe aos terráqueos que ele, enquanto Criador, enquanto único Deus, tem que ser obedecido, nem que seja através do temor, e se não for obedecido, castigos virão.
Esse Deus impositivo, a atitude dele é tão estranha que ele, em uma das páginas da sua história, que ele próprio conta, ele diz que para testar um homem da terra, mandou ele sacrificar o próprio filho. Abraão, sacrifica o teu filho primogênito em minha homenagem. Alguém quer algo mais violento do que isso? Eu que me considero um homem verme, menor, cheio de defeitos. Nem eu consigo fazer uma dessas. Vocês conseguiriam fazer isso? E como é que o ser que nós tomamos como Deus faz isso? Não, mas ele é bonzinho. Por quê? Porque depois que Abraão ficou vários meses, mata um lado, mas na hora do sacrifício, um anjo segurou a mão. Mas e esse tempo todo que Abraão ficou sendo massacrado? E a criança lá vendo o pai, os psicólogos da espiritualidade dizem que Isaac nunca se ajeitou na vida. Um trauma que ele permaneceu até o fim da vida, com aquela história de ter que lidar com um pai que queria... Né? Isso tem sentido, pessoal? Mas está lá. Aí nós, os seguidores dessas religiões impositivas, criam um estudo de formulação teológica para tentar justificar isso diante do nosso modo humano de pensar, já que para nós isso é criminoso. Mas não foi um criminoso que fez, foi Deus, o Criador do universo. Como é que essas duas coisas tão opostas podem se unir no sentido de ser aceitos por seres com o nosso padrão de consciência desperto? Só sendo criança, ingênua, infantil, que acredita em todo tipo de bobagem, para a gente assimilar uma coisa dessa e dizer, não. Pai, se possível, livra-me desse cálice, eu vou ser crucificado amanhã. Será que... Qual a importância disso? Tá, eu não vi esse mundo fazer minha vontade, mas a tua, tá bom, eu vou ser crucificado. Quem de nós faria isso com o pior inimigo da gente? Esse mesmo ser fez isso com Jesus. Aí a teologia, que surgiria no século IV, a moda latina já do Império Romano, com a melhor das intenções, cria uma argumentação dizendo, não, Deus amava tanto o seu filho, que enviou ele ao mundo para que ele se sacrificasse e o seu sangue lavasse o pecado dos pecadores do mundo. É essa a explicação que eu escutei no catecismo. Suponho que os senhores e senhoras também. Que com a melhor das intenções, o irmão Marista, responsável pelo catecismo lá na minha escola, nos passava e a gente assimila aquilo e diz, não, Deus obrigou Jesus a morrer na cruz para nos salvar, porque é a única explicação suportável que a gente consegue inventar para continuar chamando esse ser de Deus. E assim, essas religiões impositivas, a saber, o brahmanismo, o judaísmo, o catolicismo, o islamismo e depois os mormons, todas elas foram edificadas a partir de anjos do Criador desse universo, que obrigou os seres humanos que ele escolhia para serem os tais reveladores
Esse ser sempre escolheu um povo e um revelador no seio desse povo. Assim foi com os arianos, na época em que as revelações bramânicas foram ofertadas ao mundo, não deu certo. Ele depois escolheu o povo judeu, através de Moisés. Segundo ele, depois Jesus não cumpriu com o combinado, a coisa morreu. Surgiu o catolicismo, igualou Jesus a esse Deus, a coisa não ficou bem. Ele criou o islamismo através do anjo dele, Gabriel. Essas são as religiões impositivas. Essas religiões trazem nas entrelinhas dos seus cânones, uma profunda dose de lavagem cerebral, porque estranhamente esse ser, que se afirma como Criador do universo, tem ele uma natureza estranha, e ele afirma que a espécie Homo sapiens foi a última espécie que ele criou, dentre as muitas que ele já havia criado no cosmos. Mas como houve um problema com Adão e Eva, que em vez de serem obedientes, terminaram despertando para o conhecimento do bem e do mal, outra alternativa ele não teve, a não ser tentar novamente manter o controle sobre aquela espécie, e ele, para fazer isso, criou religiões impositivas como forma de controlar, pelo temor ou fé religiosos, as criaturas da Terra. Então esse aqui é o primeiro segmento de religião que existe. As religiões impositivas, todas elas criadas pelo mesmo ser, com os nomes de Brahma, Javé, Alá, o que importa. Há um segundo grupo de religiões. Esse segundo grupo remonta às revelações antiquíssimas na Índia e em outras partes do Oriente, que diz que esse Deus teísta, de Teresa, esse Deus teísta, essa religião teísta, está equivocado. Porque as religiões teístas acreditam num Deus, lá fora, num ser sentado num trono, que você tem que homenagear, que venerar, que amar, que temer, mas ele está lá fora. Você tem que se voltar para ele. Os islâmicos se voltam para Meca. Como ele está lá fora, os católicos precisam comungar para trazer esse Deus para dentro de si. E todo mundo faz isso com a melhor das intenções. Mas essa outra agremiação de religiões da Terra dizem que não. Que não é preciso ninguém procurar nada fora de si mesmo, porque o único e verdadeiro Deus que existe, o sagrado, o incognoscível, habita no íntimo de cada ser. Não nesse corpo, mas no íntimo do espírito de cada ser. E que, portanto, em assim sendo, você, em vez de ir para a Meca, ir para o Vaticano, você só precisa fechar os olhos. Ou de olhos abertos. Você só precisa saber que a semente do sagrado habita no seu espírito. E que lhe cabe, com o seu livre-arbítrio, com o seu tirocínio, com a sua lucidez, com o seu coração de criança, liberar, despertar esse potencial divino que cada ser herda da deidade, que é somente amor. Aí aqui, você já não tem posição nenhuma, você já não tem lavagem cerebral nenhuma, porque aqui é dito, vá você mesmo, se autoconheça, crie disciplinas no campo da meditação. A soberania espiritual de cada ser humano passa necessariamente pelo controle das emoções. E o controle das emoções passa necessariamente pelo controle da respiração. O ser humano que é soberano sobre si mesmo
traz consigo a implicação belíssima de que a natureza espiritual da sua alma é que se sobrepôs à natureza animal do seu corpo, e não ao contrário. Em assim sendo, na hora que você se autoconhece, você percebe que o inferno só existe dentro de você mesmo. Pois o sofrimento não está nos fatos que nos acontecem, mas sim no modo como nós direcionamos os nossos pensamentos perante os fatos que nos acontecem. Então tudo já está, entre aspas, em você. É só você criar uma mentalidade madura, mas com um coração de criança, amoroso e simples, que esse eu mais profundo vai despertando no seu psiquismo e você vai pilotando a sua própria vida, alinhado com a semeadura do carinho, da ternura, sem querer convencer ninguém de coisa alguma, sem querer impor-se. É esse o segundo grupo de religiões que a gente encontra aqui na Terra. Pena que lá no Oriente, aqui no Ocidente, mas há um terceiro. Há um terceiro segmento de religião, que nem religião é. Mas é porque tudo que surge aqui na Terra falando de filosofia espiritualista ou de doutrina termina virando religião, mas que são doutrinas de vida, como o budismo, que resumem toda essa história dizendo que a lei da mente é fatal. O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita se torna realidade. Bom, fala bem de Deus. E a física quântica está assinando embaixo que os preceitos budistas estão corretos. Porque o que nós pensamos, nós criamos, o que a gente acredita, a gente atrai. E o que a gente sente, a gente atrai, e o que a gente acredita termina se transformando em nossa realidade. Então assim, por que é que existem dois movimentos doutrinários na Terra que terminaram se transformando em religião? Porque o budismo, Buda jamais pretendeu que o budismo se transformasse em religião, como os espíritos codificadores jamais pretenderam que o movimento espírita também se transformasse em religião, mas devido à nossa carência, termina se transformando. Por que é que existem esses dois grupos de, entre aspas, religiões que nada impõem? E por que é que esse grupo com essas religiões impositivas que lavam cerebralmente a sensibilidade dos seres humanos, impondo medo, terror, negociação, pactos? O que é isso? Qual o significado disso? Por que é que nós nos habituamos a achar tudo isso normal e ainda assim muitos veem nessa figura o Deus, produto da lavagem cerebral que esse ser desesperadamente se viu obrigado a fazer. E é esse conjunto de informações que a gente vem tentando semear, e é muito complicado. Por quê? Porque não é fácil a gente mudar de pensamento ou de sentimento. Edward Wilson, o que eu falei, o biólogo, quando eu estava me referindo aos macacos rezos, Edward Wilson, há cerca de uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, nos anos 70, ele criou uma teoria que explicava o estranho surgimento do altruísmo no meio da programação genética da espécie Homo sapiens, que é totalmente programada para desconfiar, para sobreviver a qualquer custo.
para impor a sua força sobre o mais fraco. E, estranhamente, surgiu o altruísmo, que é a tendência do bem. O altruísmo faz com que eu dê a minha vida para o outro. O altruísmo faz com que eu faça o bem a alguém sem esperar nada em troca. Esse genótipo não existia. De repente surgiu. Pois muito bem, Edward Wilson, a gente vai falar já desse genótipo um pouquinho mais. Edward Wilson foi o biólogo que arquitetou uma explicação com a qual eu não concordo, mas paciência, eu não sou ninguém para concordar ou deixar de concordar com ninguém, porque eu não sou autoridade em nada, mas eu procuro pensar por mim mesmo. E essa hipótese dele foi tratada como verdade científica durante 35 anos. E centenas de novos biólogos neo-darwinistas surgiram como seguidores de Edward Wilson. E milhões e milhões de dólares ao longo desses 30 e poucos anos foram entregues a esses pesquisadores para desenvolvimento de pesquisas com base na teoria de Edward Wilson. Só que Edward Wilson, há uns anos atrás, disse: "Ei, pessoal, tenho uma novidade para dizer para vocês." Pois não, eu estava enganado. Não, você não estava enganado. Não, estava enganado. A teoria que eu criei está errada nisso. Eu agora estou propondo essa teoria porque o altruísmo contraria as leis da seleção natural, mas eu defendo que a questão parental, bem, eu não vou aqui entrar. Tá? Ele apresentou uma nova teoria. Os seus seguidores, todos, se levantaram e deixaram ele falando sozinho. Aí passaram a assinar, fazer abaixos assinados, esse senhor era doutor em Harvard, pedindo para a universidade demitir. Quando ele foi fazer palestras, os alunos dele levaram panelas, ficaram batendo para não escutar ele falar. Tudo isso porque ninguém aceitava que ele estivesse errado. Porque se ele estivesse errado, todo mundo que o havia seguido também estava errado. E os milhões e milhões de dólares iriam deixar de ser ofertados para aquelas pesquisas, já que as pesquisas estavam erradas. Em resumo, o maior biólogo do mundo, Edward Wilson, hoje tem 84 anos, e não consegue dizer que estava errado. Porque os seus próprios seguidores não admitem que ele estava errado. Adolescência psicológica ou ainda uma infância psicológica, não mais de crentes, mas de cientistas de Harvard. O que fazer? E se Jesus, no seu retorno à Terra, tiver que revelar algumas coisas do tipo, ó, quando eu estive aqui, eu deixei escrito através das memórias de João, dizendo que naquela época eu não pude falar tudo sobre o meu Pai, mas que quando o meu retorno eu iria falar, não, fale não, Jesus, pelo amor de Deus, não fale não. Eu ia falar como? Que o catolicismo, o cristianismo foram edificados em cima de falsas bases teológicas que foram arquitetadas com a melhor das intenções, mas para explicar o inexplicável? Ninguém vai deixar. Nós não vamos deixar, porque nós não temos maturidade. Então, o grande problema é que nós vivemos numa natureza em que qualquer espécie da natureza traz geneticamente traçado no seu código de DNA
a mensagem de que essa espécie tem que se sobrepor às demais para poder sobreviver. A luta pela sobrevivência na natureza é a luta mais inclemente, mais cruel, mais absurda, mais violenta, porque a espécie matando a espécie. Mas qual a culpa desses animais se o próprio DNA, que faz valer os seus psiquismos e instintos de espécie, é que os obriga a fazer aquilo? Quando um leão pula em cima de uma zebra e o leão tem culpa? Não. Você não pode chegar para um leão e dizer, leão, cara, ó, tem que evoluir, sua espécie tem que parar de comer zebra, comer capim, tem que se tornar vegetariano. Isso não tem como rolar com um leão, pessoal. Mas qual é o problema das espécies da natureza terrena? E isso é óbvio. Tem espécie que é predadora e tem outras que não são predadoras. Por quê? A tese de Darwin, correta sob todas as perspectivas, aponta que tudo que existe na Terra, sob a forma de ser vivo, originou-se de uma única molécula mãe, que surgiu. Aí, Darwin, na época dele, não sabia, mas hoje a ciência já sabe, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Dessa molécula mãe é que tudo, absolutamente tudo, surgiu. Mas surgiu como? Olhem que coisa doida. Surgiu essa primeira molécula sob a forma de um ser unicelular, que a única coisa que essa molécula durante 3 bilhões e 100 milhões de anos conseguia fazer era replicar a si mesma. Ela tirava o seu próprio DNA e criava um outro ser unicelular igual a ela. Então, durante 3 bilhões e 100 milhões de anos, tudo que esse ser unicelular fazia era replicar-se. Então, surgiram as bactérias, os vírus, os seres unicelulares. Vegetais. Nunca 2 seres unicelulares desses se uniram para formar um corpo pluricelular. Vocês sabem por quê? Porque o DNA, que até hoje está escrito no nosso psiquismo, no nosso corpo, é o mesmo DNA que estava e continua escrito nesses seres unicelulares. E o DNA impõe, vocês sabem o quê? A desconfiança. Porque o ser que colocou esse DNA aqui na Terra 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, ou seja lá como essa primeira molécula mãe veio aqui parar, já chegou com o DNA predisposto a obrigar os seres que iriam surgir em torno dele com a sensação de desconfiança. Por quê? A única explicação é, seja lá quem fez isso, era alguém doente na arte da desconfiança. Ou então foi pura maldade. Ou uma coisa ou outra, não é Deus. Porque Deus é amor. Deus está acima de todas essas. Mas qual é o nosso problema? É que talvez a gente esteja chamando de Deus figuras que não são Deus, o que não é Deus. São apenas outras figuras que existem por aí. Mas observe, durante esses 3 bilhões e 100 milhões de anos, eu estou falando tudo isso para chegar no favor divino. Vejam só que coisa. Né? Não existia sexo. Esses seres unicelulares se replicavam, mas não se uniam. Aí, há cerca de 800 milhões de anos atrás, a Terra congelou toda, passou alguns milhares de anos congelada, descongelou, congelou de novo. Quando descongelou por volta de 580 milhões de anos atrás,
apareceram seres pluricelulares complexos nos mares do planeta. Detalhe: deveria existir um conjunto inenarrável de fósseis mostrando a transição desses seres unicelulares, e eu só estou falando de ciência, tá? Para seres pluricelulares, mas não há um só, umzinho fóssil mostrando essa transição. Mas, de repente, surge no mar da Terra, cerca de 580 milhões de anos atrás, um sem número de espécies de seres pluricelulares já com gênero sexual formado. No livro Drama Terreno de Javé, eu oferto a tese, a pedido dos mentores, de que esses seres pluricelulares vieram de fora. Porque aqui na Terra eles foram elaborados, não há fósseis. Na Colômbia Britânica, no Canadá, no famoso folheto geológico Burgess, é que se encontram esses fósseis dos seres pluricelulares, mas já formados de alta complexidade, com gênero masculino e feminino. Mas olha o tamanho da loucura. Apesar disso, não havia sexo. Por quê? Porque na genética do macho e da fêmea, a tal desconfiança continuava escrita. E ninguém confiava em ninguém para ter uma relação sexual. Isso é ciência. Aí, vamos brincar um pouco, mas falando a verdade científica. Vamos imaginar um lagosto e uma lagosta, e os dois têm aquela carapaça. Por que eles têm a carapaça? Para se livrar dos predadores. Porque aqui na Terra tem, como eu já disse, algumas espécies que são predadoras e outras não. A mais predadora de todas, qual é? A nossa. Mas por quê? Os lagostos e lagostas têm a carapaça para se livrar dos predadores. Até então, pessoal, não existia desejo. Foi necessário que uma mão invisível fizesse com que... Aí eu não sei se é verdade, tá? Mas dizem que foi uma lagosta, eu acho isso uma injustiça com os homens, uma lagosta apaixonou-se por um lagosto. Mas qual o problema? O impulso que aquela lagosta sentiu modificou o DNA dela, causando mutações. Só que para aquela lagosta poder se arriscar namorar com lagosta, ela teve que superar várias barreiras. Primeiro, está escrito no DNA, tanto na lagosta como no meio de vocês, que o melhor parceiro, bem, no meu não, nas mulheres, que o melhor parceiro que uma mulher pode escolher, uma fêmea da espécie, é um parceiro bravo, forte. Porque somente assim reza a lei da seleção natural. Ela vai ter filhos que vão herdar do pai um código genético que vai fazer com que seus filhos sejam também bravos. E assim a espécie, ou a sua descendência, poderá. Isso é ciência. Mas vamos voltar para a lagosta. Aí essa lagosta, que alguém da espiritualidade do astral deu lá um passe e a bichinha ficou cheia de amor para dar, atrás de um lagosto, tinha que escolher o lagosto mais bravo, pela definição genética da sua espécie. E escolheu, porque alguém transou nos oceanos antigos. Só que essa lagosta teve que fazer algo fantástico. Ela decidiu que para transar tinha que tirar a roupa, a carapaça. Para ela
tirar a carapaça, ela ficaria refém de duas coisas. Quando ela tirasse a carapaça, qualquer predador pegava a lagosta, e carne de lagosta é boa. Segundo, se o macho que ela escolheu não fosse carinhoso, responsável, poderia levá-la. Porque os membros da própria espécie se matam, devido ao DNA. Aí essa lagosta escolheu muito bem. E o lagosto respeitou a lagosta. E ainda ficou ao lado dela, protegendo-a dos predadores, dando tempo a que a lagosta construísse uma outra carapaça. Foi assim que surgiu um hormônio do amor, ou hormônio da simpatia, ou hormônio da confiança, chamado ocitocina. Antes não existia esse hormônio nos seres pluricelulares da Terra. Foi necessário que animais fizessem isso para que hoje a espécie Homo sapiens, que em tese dirige os destinos do planeta, possam sentir essa doce e estranha coisa chamada amor. Sem a ocitocina, nós não sentiríamos amor. E olhem que, mesmo com a ocitocina, a gente ainda desconfia enormemente uns dos outros. É preciso ter muito amor e paixão para se arriscar. Se não existisse a ocitocina, nem namoro existia na espécie Homo sapiens. Nem paquera, nem noivado, nem casamento, nem nada. Então, isso é uma força que existe, porém, nas entrelinhas da história evolutiva das espécies da natureza terrena, que fez com que surgisse um hormônio que superasse a desconfiança que já veio como herança de um criador doente desse universo. É isso que apontam as escrituras de antiguidade e as revelações que agora a gente tenta resgatar. Vejam quantos milhões de anos foram necessários para que certas coisas acontecessem, para que nós, espécie humana, estivéssemos aqui. Da mesma forma, há uns bons 20 mil anos atrás, não existia no genoma de nenhum de nós, membros da espécie Homo sapiens, um genótipo chamado GG. Eu chamo esse genótipo de joinha, mas é uma forma de brincadeira brasileira de eu memorizar. Esse genótipo GG, aí tem que ter sido os homens. Na época das cavernas, um grupo de Homo sapiens ia voltando, aí o primeiro homem olhou assim para a mulher, antes de entrar na caverna, e disse: primeiro você. Surgiu a gentileza. Pela primeira vez, isso tem que ter sido um homem, porque as mulheres não são gentis. E pela primeira vez, surgiu o genótipo GG. Hoje em dia, de cada 3 habitantes da humanidade, só um tem o genótipo GG. O resto tem a G e a A, ou seja, não são tão gentis assim ou não são gentis. Onde as mulheres estão, eu não sei. Sei que nós homens estamos no joinha. Esse genótipo, que é o receptor da ocitocina, ele é o que nos faz sermos altruístas, mesmo que no mundo que no planeta todo mundo seja desonesto, a gente quer ser honesto, mesmo que todo mundo seja violento, a gente quer ser amoroso. Quando nós temos esse ímpeto pessoal, é porque nós temos esse genótipo. Pessoal, o assunto é delicado, mas uma célula do nosso organismo, para se tornar muito doente,
às vezes é necessário que ela passe por 400 mutações. Óbvio, se você entrar num ambiente em que tenha lá um problema nuclear, você não precisa de 400 mutações, você já sai com um problema cancerígeno, aí depende, mas uma célula nossa precisa de muita tensão, muita ansiedade, o trabalho é muito lento no nosso mundo. Em resumo, há algo de muito sério que vem ocorrendo há muito tempo aqui na Terra, e nós, crianças espirituais, olhamos para isso tudo, não temos olhos para compreender, e ficamos sendo obrigados a acreditar naquilo que nos é imposto como fé religiosa, e assim nós vamos vivendo, pensando que Deus é alguém parecido conosco, que comete as mesmas esquisitices e cretinices que nós seres humanos cometemos, quando isso não é verdade. Porque os Espíritos afirmam com absoluta tranquilidade moral, e isso implica em certeza filosófica doutrinária, que o único ser a quem de fato nós deveríamos chamar de Deus, o incognoscível, ele é somente amor. E ele habita no íntimo de cada um de nós. Mas como nós fomos cerebralmente condicionados a acreditar num Deus teísta ou deísta que está ali e não dentro de mim, ou pior, como alguns de nós foram condicionados a acreditar em muitos deuses, chama-se henoteísmo, a gente presta muita atenção ao que está fora da gente, mas somos totalmente inábeis na arte de perceber o mais precioso tesouro que nos foi dado e habita no íntimo de cada um de nós. E esse tesouro, essa semente divina, quem nos deu, é esse Pai amantíssimo que é somente amor. Esse corpo não. Esse corpo com todo esse DNA complicado, ele é resultado de todo um processo que a ciência hoje observa e diz: tem algo de muito errado com tudo isso. E tem. Porque essa criação é imperfeita. Qual o nosso problema? É que com o nosso nível de lucidez infantil, com a nossa incapacidade de raciocinarmos de forma adulta e profunda, nós temos uma facilidade fantástica em aceitar todo esse tipo de lorota e de acreditar em deuses fora da gente, mas nós temos uma dificuldade terrível em assimilar um conceito bem simples. Que conceito é esse? Que o verdadeiro e único Deus é somente amor. Aqui começam os nossos problemas. Por quê? Porque o que é que significa ser somente amor? A gente não sabe responder isso. Por quê? Porque Deus bom para mim é aquele que na hora em que alguém vai fazer uma besteira comigo, esse Deus não deixa. Ou seja, o Deus teísta que está sentado no trono, vigiando todo mundo, na hora que alguém vai fazer alguma coisa, se rezar para ele fala: se não rezar. Será que é assim, pessoal? Não, mas, espera aí. Se existem então seres complicados que fazem bobagem, e esse Deus é só amor, e ele é a única deidade, essa deidade é estranha, porque ela criou muita gente doida. Então a culpa é dela. Um dia nós ainda vamos culpar Deus por toda essa confusão. Mas não. O defeito dessa deidade
que ela é extremamente amorosa e democrática. É que ela, em retirando de si todo o tesouro de perfeições e atributos que ela tem, e ela faz com que uma mônada passe a existir, e dessa mônada, como ele está presente como semente nela, ele deixa que outros ou outras formas de pensar conduzam essa mônada, e se essa forma de pensar errado, esse Deus não faz, opa, eu vou tomar de volta essa mônada que eu criei porque ela está fazendo bobagem. Qual o livre-arbítrio que essas mônadas teriam se esse Deus que é só amor agisse assim? Não seria melhor ele criar só seres programados para serem bonzinhos? Qual a graça meritória que teria? Então, parece que essa deidade amorosa tem o defeito incrível de criar seres e dando a esses seres tudo que ela tem, mas deixando a cada um a oportunidade, a responsabilidade de despertar esse potencial e mesmo de fazer cretinices. E ele, ao iniciar esse processo de criação amorosa, não mais se mete, não interfere no livre-arbítrio de ninguém, e a partir daqui, a cada um conforme o seu livre-arbítrio, já que a semeadura é livre, a colheita, contudo, é obrigatória. Não, mas como é que Deus deixou a divindade caída criar um universo tão defeituoso e nesse universo ainda colocou naturezas tão impiedosas em que é todo mundo matando todo mundo, é todo mundo destruindo todo mundo, é todo mundo querendo lavar cerebralmente a cabeça dos outros, querendo convencer, querendo criar poder? Como é que esse Deus deixou essa divindade fazer isso? Esse é o problema. Deus, o Deus, ele não se mete nas nossas idiosincrasias ou esquisitices, porque ele estaria interferindo no nosso livre-arbítrio. Então a culpa é dele. Ok, a culpa é dele. A culpa é dele por ter amado tanto a cada um de nós que criou-nos e deixou-nos conduzir com o nosso livre-arbítrio o sentido da nossa própria existência. Se nós conseguirmos, pelo menos, entender essa tese de que a deidade, que não tem nada a ver com o Criador desse universo, é somente amor, e que cria de si mesmo mônadas espirituais para estruturar os seres que transitoriamente existem aqui e acolá, aí nós poderemos nos aproximar do início do entendimento do que significa favor divino. Porque qual o drama? O que os Espíritos têm afirmado é que a deidade, diante da queda drástica de algumas divindades, que terminaram criando universos complicados e imperfeitos, mas em tendo criado esses universos, criaram uma máquina de gerar vida o tempo todo, e isso é desnecessário, pois enquanto nós estamos falando aqui, milhões de minhoquinhas estão nascendo, de insetos, e isso não tem sentido espiritual, não tem função existencial prevista, isso é erro de criação. Mas, como tudo que é material necessita de um concurso, de uma mônada estrutural, espiritual, para dar estrutura à criação material, a deidade deu de si mônadas que se tornaram agentes de um favor divino que a deidade faz através dos espíritos que encarnam nos mundos imperfeitos, as divindades que criaram
essas imperfeições. Nessa perspectiva, os espíritos de cada um de nós, que estão estruturando esses corpos físicos, em vez de serem tratados brutalmente pelas divindades caídas que comandam esse universo, nossos espíritos deveriam receber a gratidão desses seres, porque nossos espíritos, sob essa perspectiva adulta, nada mais são do que agentes do favor divino que a deidade faz a essas divindades caídas. Porque elas caíram de tal modo que se tornaram incapazes de construir o seu próprio remendo, o seu próprio remédio. Essas divindades caídas foram obrigadas a criar outras inteligências para delas se servirem, pois que elas, impedidas de evoluir, tiveram de criar individualidades que possam evoluir e, assim fazendo, ajudá-las. Como? Através do DNA. Porque o DNA que foi semeado neste e em outros mundos é o mesmíssimo DNA do Criador desse universo, que, em perdendo a capacidade de por ele mesmo reconfigurar tanta doença que ele plasmou no seu código molecular, necessitou e necessita desesperadamente que espíritos que possam dar estrutura a criaturas, ferramentas materiais, transitórias, que nascem e morrem, mas que possam evoluir, a cada gentileza criando genótipos novos, a cada risco tentando amar, criando hormônios novos. Tudo o que nós criamos no nosso corpo físico, através da ponte quântica do DNA, o Criador recebe na hora a influência desse processo. Se isso for verdade, isso põe por terra esse hábito maluco, produto da lavagem cerebral criminosa que foi imposta sobre a humanidade durante milênios, de que nós somos culpados pelo pecado original, de que nós precisamos do quê, pessoal? Nós só precisamos amar. A gente nem precisa saber dessas coisas todas. Se a gente amasse, o nosso DNA se reconfiguraria no padrão tal que o Criador e seus anjos decaídos todos seriam inevitavelmente ajudados pela repercussão magnética. Mas como nós não sabemos amar incondicionalmente, ainda que Jesus tenha dado sua vida também por isso, não para nos salvar, nós hoje estamos necessitados, porque não somos mais uma espécie cuja infância espiritual haverá de permanecer por mais uma década, porque as próximas gerações que não mais viverão infância espiritual, mas sim uma adolescência, uma idade adulta, pois terão que conviver com toda essa verdade, que por enquanto para nós permanece escondida atrás dos véus da nossa ignorância. Nós somos a geração de transição entre milênios de infância espiritual e de repente o despertar de uma espécie adulta que precisa saber de um problema para poder descobrir a sua função perante esse problema. Por isso que o amor que Jesus nos convidava a sentir não era mero tema para a poesia somente, nem muito menos era somente um conceito ou dogma religioso. É sim, acima de tudo, um elixir de vida, um combustível que precisa ser criado pelo esforço das lagostas, pelo esforço dos homens e mulheres, criando gentileza, criando amor, criando um novo modo de reescrever,
de reconfigurar o DNA que herdamos do Criador para devolver esse DNA reconfigurado no padrão que lhe possa ajudar. Portanto, é um absurdo que estejamos acostumados a baixar as nossas cabeças como macacos rezos diante de toda e qualquer aparente autoridade ou aparente personalidade ilustre que tente nos convencer de uma coisa ou de outra e seguir cegamente o que quer que seja. Essa época acabou. As novas gerações não farão o que nós fizemos. O que está de pé é apenas o cenário de uma peça que já acabou, só que alguns atores continuam encenando a peça porque não perceberam que já era. O novo diretor desse palco planetário está para chegar. Uma nova peça será aqui encenada. Novos atores estão sendo convocados. Mas enquanto isso, os que permanecem neste palco planetário são também convidados a sair da infância espiritual, ainda que isso traga riscos às nossas sensibilidades pessoais, tão longamente adormecidas e entorpecidas e atordoadas por tanta lavagem cerebral. Mas é esse o convite que nos é feito. Que nós compreendamos que cada um dos seres viventes desse mundo ou do universo, desde que tenha razão filosófica e senso crítico despertos, e que possa amar, nós somos co-criadores, co-construtores de uma obra inacabada que está sendo levada a curso de desespero nesse universo. A reconfiguração do estado íntimo, psíquico e espiritual do Criador desse universo depende do grau de contribuição que algumas espécies cósmicas, dentre as quais a espécie Homo sapiens, que é a mais nova desse universo, é a que surgiu só recentemente. Essa história tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. A nossa espécie surgiu há cerca de 190 mil anos atrás e a sua capacidade pensante somente há cerca de 50 mil anos atrás. Então nós somos muito novos, mas a função da espécie Homo sapiens é singular. É de servir para que os nossos espíritos possam, através das vibrações do coração animal, marcar na configuração também do DNA animal as melhores expressões de ternura, carinho, amor, tolerância e compaixão por esses seres. Porque é exatamente esse o combustível que eles precisam para resolver o problema deles e nós precisamos para cuidar do nosso progresso espiritual. Simples assim. Jesus, quando aqui esteve, não pôde falar muito, disse, amem-se uns aos outros. Porque se a gente conseguisse amar uns aos outros, tudo se resolve. Podemos ser doutores em muitas matérias, se não tivermos amor no coração, o DNA não se reconfigura. Porque o DNA não se reconfigura com intelectualidade exacerbada. O DNA da gente se reconfigura com amor, com carinho, com ternura. A natureza de Javé não é humana. Ele foi um dos que criou a natureza humana para dela se servir para poder ser ajudado. E o projeto de Jesus é ajudar Javé humanizando-o, já que nós podemos amar e ele ainda dá. É essa a tarefa. Que sejamos todos caminhantes que jamais se detêm diante dessa tentativa de construir no íntimo de cada um de nós esse ideal de fraternidade, de compaixão e de amor. Aqui o amor aparece não como elo de religiosidade, mas sim como ousadia de expressão política e cidadã de cada um de nós. O amor incondicional é coisa para gente adulta, é coisa para gente ousada,
é coisa para gente que quer dar e não mais receber. Afinal de contas, uma humanidade esclarecida para de pedir. Ela mesma tenta contribuir com o progresso de todos, que é a forma de homenagear o único e verdadeiro Deus de toda a história, aquele que tem o defeito de ser só amor. O que a gente queria mesmo é que ele ficasse interferindo para que as nossas conveniências pessoais todas fossem atendidas. Isso é imaturidade espiritual. Obrigado.